Terapia de Segunda, Viva Voz. Hoje eu tô com ela, Fernanda Flores. E a Fernanda, para quem não conhece, ela é psicóloga especialista em mulheres que passaram que estão, aliás, né, no período de... Aliás, eu ia falar porpério, mas não é porpério. O que é mesmo? Também, na gestação. Também? Desde a gestação até puerpério e todo o percurso de maternidade. Todo o percurso de maternidade. Então, hoje, para quem tá sintonizando a gente agora, já fique sabendo que hoje o nosso papo, então, é direcionado para estas guerreiras, essas mulheres que se doam por um bom período da sua vida à maternidade. Então, antes de mais nada, bem-vinda, Fernanda. Obrigada, boa noite para vocês. Um prazer estar aqui. Tô bem animada para conversar sobre isso. Show de bola. E a gente estava conversando um pouco antes, né? E a Fernanda concordou em passar por uma hipnose aqui com a gente ao vivo, né? Tô brincando. Ela já tá preocupada. É isso. Eu adoro, sabe por quê? Não sei, me fala uma coisa antes de mais nada. Por que todo psicólogo tem medo de hipnose? Não sei, eu acho que a gente escuta na faculdade e acaba internalizando umas coisas. Cara, é brincadeira. Todo psicólogo vem aqui, eu vou te hipnotizar. E eu nem fiz com ela ainda o que eu vou fazer daqui a pouco, vocês vão ver. Que dá aquele... Não sei, as pessoas morrem de medo. Quer ver? Toca a ponta do meu dedo. Olha lá, já tá com medo. Mas você sentiu um choquinho? Sentiu? Um leve choquinho. Não foi choquinho, não foi nada. Foi sua imaginação, você já tá hipnotizada. Olha tá só, vendo? que coisa. Ou isso, ou eu esfreguei o pé no tapete de propósito pra vir aqui Me e dá te um dar o choque. choquinho. Ah, você viu? Mas olha, brincadeiras à parte, a gente quer falar de psicologia de um jeito legal, de um jeito bacana, porque a gente sabe que são assuntos sérios, né? Sim. E conta pra gente hoje, por alto, assim, o que você vai contar pra gente? Que assuntos que a gente vai abordar com relação à saúde mental da mulher que está nesse período da maternidade? O que elas passam? Elas passam por depressão, por exemplo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas em geral é porque é um período de muita mudança na vida, mudanças muito drásticas e muito repentinas de certo modo, apesar de ter ali o tempo de gestação e tudo mais. Tem também o fato que a gente acabou não falando ali, mas todas as mulheres que passam por o processo de gestar também, sabe? Enfim, então a gente acaba lidando com várias questões que podem ser uma forma de luto, por que não? Mas também delas se adaptarem a essa nova rotina, a essa nova realidade delas. É uma realidade que demanda muito da gente, né? Então, assim, tem todos esses processos de mudança que às vezes eles podem ser mais tranquilos e às vezes eles podem acarretar em uma patologia, uma psicopatologia. E por isso que a gente tem que falar sobre isso. Que louco. Então hoje nós vamos... Deixa eu fazer uma pergunta, Bruna. Você já é mãe? Não sou. Sou a irmã mais velha, de um irmão de 10 anos. Ah, então você é uma irmã. Eu sou meia mãe. É uma irmã. E conta pra mim, mas você quer ser mãe ou ainda não pensou nisso? Olha, eu acho que teve uma fase que eu já pensei mais, tipo assim, quero, mas hoje em dia, não sei. Sempre fico pensando assim, daqui 10 anos, quem sabe? Aí os 10 anos, cada ano vai aumentando. Eu sei como é que é essa sensação, né? Tempo. Mas muitas mulheres já estão pensando isso, né, Fernanda? Porque já estão repensando até a maternidade por conta de tudo isso. A gente sabe que é um esforço muito grande pra mulher. Não tô falando a gestação apenas, mas toda a questão social que envolve, muitas vezes ter que abrir mão de trabalho, né? Sim, e coisas do tipo, correndo o risco de voltar da licença maternidade e ter alguém sentado em sua cadeira, como dizem, né? E é uma discussão também, a não maternidade, porque antes era uma coisa meio colocada como certa na vida, tipo, você vai chegar em certa fase, você vai engravidar, você vai ter filhos, e é isso, e todo mundo vivendo um belíssimo conto de fadas. E aí, com muita mudança que a gente teve no mundo cultural, social, isso mudou muito. Então a existência de mulheres que decidem não ser mães é muito mais frequente hoje em dia do que, sei lá, 50 anos. Sim. Que era meio uma coisa fora do normal, assim, fora do comum, é verdade, né? E hoje eu já vejo muito mais essas discussões de não maternidade. Tem uma frase que eu acho muito legal, que eu já vi várias pessoas repetindo, assim, que são pessoas que estudam maternidade e elas sempre falam, assim, que se você quer ser mãe, seja, é a melhor coisa do mundo. Se você não quer ser mãe, não faça isso sem pensar muito bem, porque é muito desafiador, sabe? Então eu acho que a gente já tem muito mais espaço pra falar disso também. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu acho que a gente pode chamar uma música. O que você acha? Tem música boa tocando hoje? Tem música boa. O que você escolheu pra nós, Bruno? Olha, tá chegando agora Kelly Clarkson com Breath Away. Breath Away. A gente já volta. Breakaway. A Breakaway. Olha só. Take Bora lá, my breath então. away. Não é, é Quase. outra. Viva Voz. Terapia de Segunda. Terapia de Segunda, Viva Voz.
aí, Bruna. Estamos abordando um assunto super massa, que inclusive já estão alertando aqui pra galera que é fraca no estômago pra tomar cuidado, porque nós vamos entrar em assuntos delicados agora, né, Fernanda? Nós vamos falar sobre gravidez. E gravidez tem até piadas em função disso, né? Tem aquela história do desejo, tem aquela história de não parar comida no estômago, tem aquela história de não se achar feia, e um monte de coisa assim, não tem? Tem, e tem os outros extremos também, né? De tipo assim, de ter mais fome, de ter… tem mulheres que se sentem maravilhosas, sabe? Tipo, elas se veem no espelho e tem uma questão hormonal ao redor disso. Dizem, né, que o cabelo fica mais bonito. Tem mulheres que acham que não, que às vezes o cabelo muda a textura e elas não gostam da textura nova. Mas tem outras que se acham assim, unicórnios, sabe? Se acham lindas, maravilhosas. E é, assim, uma fase super legal. E é muito particular de cada um. Mas essa parte, se ela, vamos supor, é ruim se ela tiver baixa autoestima, se ela se achar feia. Mas se ela se achar esse unicórnio, também é ruim? Ou de repente isso é bom até pro casamento, daquela pimentada? Não, sabe por quê? Eu vou falar, tem muito, assim, eu falo como psicólogo, né? Eu já atendi homens que disseram pra mim que perderam a atração pela mulher depois que ela ficou grávida. E já vi o contrário também, as mulheres falando a mesma coisa. Isso é muito particular, né? Tem a ver, acho que também como que tá essa relação e tudo mais. E, na real, eu acho que o como ela vai estar vai dizer muito sobre como ela vai se expressar com o mundo. Não necessariamente como o marido vai ver ela, né? Porque, não sei, talvez esse cara traga algumas coisas ali de, tipo, não achar bonito mesmo, se incomodar. Enfim, cada um é um, né? Mas é bem interessante. Eu acho que é super bonito, charmoso. É uma fase que é pra curtir junto. O casal tem que curtir junto, né? Ou se não sabe, tem que aprender, porque uma fase dura alguns meses e depois fica só na memória, não é? Eu, particularmente, quando eu fiquei grávida, eu achava que eu tava maravilhosa, assim. Eu senti muita diferença, muita mesmo. E aí, eu ver a barriga crescendo, assim, nossa, eu achava o máximo. Eu me achava maravilhosa, assim, bem unicórnia mesmo. Mas isso é bom, então. Pra mim foi bom, pelo menos. Mas, assim, o que vem depois é porque tem essa mudança corporal e também tem muito do que essa pessoa vai trazer em relação ao que ela vê do corpo dela antes. Se é uma pessoa que já tem conflito com o corpo e tudo mais, tem muitas mulheres que sofrem muito com a questão do ganho do peso, daí fica aquela preocupação, porque tem proporções, né? Tem pessoas que vão ganhar pouco peso, tem pessoas que vão ganhar muito peso, e tem a ver com, assim, o organismo de cada um e como elas vão reagir a partir disso, sabe? Sim. Não, a gente tem que ser sincero, porque não tem como não dizer que toda gravidez judia bastante do corpo da mulher, não é? Não tem como, é um processo que demora e que acaba consumindo energia, né? É uma doação que a mulher faz pra trazer aquela vida ao mundo de forma, né? Bem sincera, né? Sim, e assim, eu acredito que a maioria dos relatos que vem em questão de aparência é muito no pós-parto, né? E também esse movimento de tentar se reconhecer pós-maternidade. Que é aquela coisa, tipo, você se via de um jeito pré-maternidade. E existem várias coisas que você pode fazer. Em questão mesmo de rede de apoio e de possibilidade física mesmo, sabe? De estar mais disposta ou menos. Que pós-maternidade já é totalmente diferente. Então, o que aparece muito é que realmente o pós-parto ali, o puerpério, é uma coisa que mexe muito com a percepção corporal. Até porque é muito esquisito você ter aquela barriga que tá redondinha, bonitinha, assim. E às vezes a mulher tá trazendo que já não tá legal aquilo. E de repente, quando o neném nasce, fica aquela barriga mole, esquisita. Os órgãos meio voltando pro lugar, uma coisa meio… Solta ar de vez em quando, né? E fica muito estranho, assim. Eu lembro que quando o meu filho nasceu, que eu olhei assim no espelho, eu fiquei meio… O que aconteceu aqui, sabe? Porque fica um pouco daquela barriga distendida ainda, porque tá tudo voltando, né? Mas ao mesmo tempo tá sem forma, é muito estranho, assim. E é normal que a mulher tenha aquela fase de agora se entender, porque ela entra num novo processo. Sim. Mas dentro disso é que até entra aquelas histórias que a gente ouve falar de depressão pós-parto, por exemplo, né? Ou outras situações, de repente, que levam a mulher a de repente, precisar de um apoio, né? Sim, assim… De forma geral, a gravidez e o pós-parto por si só, eles já vão te dar uma balada grande no sentido de mudar muita coisa, e nem todo mundo tem aquela, que eu tava falando antes, né? Essa facilidade de transitar entre esses momentos. E aí, essas questões que vêm são realmente
condições um pouco mais agravadas. Então a gente tem o baby blues, que é um pouco mais imediato, digamos assim. E também ele não é tão… Ele tem muito a ver com queda hormonal e tudo mais. Aquela coisa que chora demais, sabe? Tipo, um choro excessivo, uma dificuldade. Tem muito a ver com esse movimento, assim. E aí depois a gente tem os quadros que são um pouco mais agravados, que é a depressão pós-parto, né? E aí que pode ou não, que daí já é muito mais raro, mas acontece, que é uma psicose puerperal, que daí são casos um pouco mais severos, assim, de psicopatologia, que daí você já vê mulheres tendo alucinações e tudo mais. No português bem claro, pirou o cabeção, né? E aí fica difícil, você não sabe como lidar. Eu fico imaginando, por exemplo, o marido de uma mulher dessas, né? Como ele não sabe o que fazer, na verdade. Sim, é muito complexo. Tem vários casos, assim, que eu acho que não cabe citar muito, porque eles são um pouco gráficos. Mas tem alguns casos que falam de psicose puerperal, que são muito violentos. A mulher fica realmente muito fragilizada, a pessoa fica muito suscetível ali. E eu imagino, assim, a família fica meio sem saber o que fazer, sabe? Tipo, nossa, imagino. De ver aquela situação. E tem-se uma ideia, né? Uma discussão que todo mundo, pelo menos no passado, assim, tipo, no século passado, via a gravidez como essa coisa bem… Uau, a melhor coisa da vida. Tipo, o melhor momento da vida. E, de repente, aconteciam esses casos… E as pessoas ficavam meio tipo, mas você não devia estar feliz? Mas o que tá acontecendo? Sabe o que é curioso, assim, só… Eu tava lendo, eu participo de um clube do livro. E aí a gente tava lendo aquele livro Maus. Não sei se vocês já ouviram falar. Acho que não. Não tem nada a ver com maternidade, na real, tá? É um quadrinho, é um livro bem conceituado, assim. E ganhou vários prêmios e tal. E eu achei muito interessante, porque eu tinha lido ele há muitos anos atrás e eu reli pro Clube do Livro. E aí tem ele vai contando a história, assim, e é a história do pai, o cara que escreveu, ele conta a história do pai dele. O pai dele foi um sobrevivente ali do Holocausto, né? E aí ele vai contando a história da mãe, tipo, ele quer saber muito da mãe dele. E é muito curioso, porque tudo indica que ela teve uma depressão pós-parto. Só que isso lá, tipo, 1930, 1920, alguma coisa. E aí eles trataram, tipo, tem uma coisa muito errada com essa mulher. Era uma família que tinha muito dinheiro, então eles colocam ela, né? Institucionalizam ela. E aí tem esse momento ali no livro que eles contam esse processo de institucionalização da mãe desse rapaz. E era literalmente botar no manicômio e tratar quem é louco. Exatamente. E aí não entendiam, porque ela tinha o bebê. E aí, mas como que você não tá tendo afeto por esse bebê e tudo mais? E ela tem essas dificuldades. E é muito curioso, porque traz assim… E foi muito interessante ter lido agora, com todo esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? E ver que era isso que eles estavam falando. Olha sabe? só. Entender que naquele momento. Então, mas é uma coisa que a gente sabe que… Quer dizer… Talvez o nome seja recente, mas a gente sabe que é uma coisa que tem na história. Tem vários casos. Teve casos, inclusive, de… Como é que eles chamam? De regicidas, né? De rainhas que mataram o futuro rei, coisas do tipo. Bom, mas o lance é o seguinte. A gente… eu acho que a gente podia abrir para, de repente, os nossos blinkers mandarem perguntas valendo um prêmio. Sabe qual que é o prêmio, Bruna? Qual que é o prêmio? Eles concorrem, por exemplo, qualquer mulher que quiser mandar mensagem pra gente tá concorrendo à chance de ter uma resposta da doutora Fernanda Flores aqui ao vivo, tá certo? Muito obrigada. Então, se ela mandar mensagem, ela vai concorrer, porque assim, você sabe como é que era, não é qualquer resposta também, né? Sim, não é qualquer uma que a gente vai responder, tem que ser uma pergunta massa. Tem que pensar sobre isso. Né? Por exemplo, e pode ser, por exemplo, de um homem, marido, de repente, que tá passando por isso, tá falando assim, minha mulher é louca, eu não sei o que tá acontecendo, ela tá querendo comer tudo, eu não sei o que fazer. Outro dia ela pediu pra comprar escargot, eu não sei nem onde acha isso, entendeu? Porque é uns negócios que a gente ouve falar que rola, não tem? Eu tenho uma história engraçada disso. Quando eu tava com… Exatamente na metade da gestação, assim, 20 semanas, cravado. No dia que eu completei 20 semanas, era umas 2h30, 3h da manhã, e eu acordei desesperada, porque eu tava sonhando com o Whopper do Burger King, sabe? O quê? O lanche, o Whopper. Tu tá brincando? Tu tá fazendo propaganda do BK de graça o aqui? Ali daquele… Aquele lanche lá. Estava numa lanchonete. Se fosse do McDonald's, podia falar. Se fosse McDonald's, podia falar. Burger King não pode.
Hambúrguer de rei. Propaganda pública. Não, tô brincando, a gente recebeu uma pergunta, inclusive. Mano, peraí, deixa ela finalizar. Então finaliza pra gente contar. E aí eu sonhei com isso. E eu acordei 2h30, 3h da manhã com a boca cheia d'água, desesperada. E aí eu olhava assim e falava, gente… E eu não conseguia voltar a dormir, porque eu só conseguia pensar. E tem picles nesse Whopper? Tem. Fala a verdade, não tá sentindo o gosto do picles exatamente agora na sua boca? Isso quer dizer o lance da hipnose? Cara. Exatamente. E aí eu sei que eu falava, não, eu não vou fazer isso, né? Porque normalmente é uma lanchonete fica aberta até muito tarde, né? Aí eu falei, será que vai estar aberto? Será que vai estar aberto? Catei o carro e fui. Olha o horário, insalubre. Isso era tipo assim, sei lá, uma quarta-feira. Quarta-feira. E aí eu tô lá muito assim, e cheguei e tava fechado. Gente, que frustração, que horror. Nossa. Aí eu falei, decepcionada. Não conseguia dormir mais. Aí, assim, custei pra voltar a dormir. Chegou no outro dia, eu fiquei esperando dar um horário razoável, assim, sabe? Quando deu, sei lá, 10h30 da manhã, eu falei, acho que já tá perto do almoço, vou lá buscar. Cara, mas tava tão gostoso. Acho que eu nunca fiquei tão feliz com um sanduíche. Não, mas vou falar um negócio, eu passei por isso uma vez no café da manhã do McDonald's. Eu tive desejo, eu acho que era uma coisa que… Aí eu sei hoje que uma mulher grávida passa quando ela fala desejo, porque eu tive isso. Não foi desejo de gravidez, evidentemente, né? Mas foi um desejo fortíssimo de comer o café da manhã do McDonald's, cara. Mas vamos lá. Agora entendi. É porque ele gosta do McDonald's. Por isso a gente tá fazendo propaganda do concorrente. Agora entendi. Não, mas eu tô de brincadeira. Se qualquer um dos dois quiser patrocinar o Terapia de Segunda, tamo aberto, tá? Vou passar o telefone aqui pra turma. Aliás, teve participação, né? Teve. Ela mandou um áudio. Então vamos ouvir. Eu vou colocar o áudio dela pra gente escutar. Tá. Como que é, minha amiga? Vamos lá, pera aí, só um momento, galera. Bora lá. Fala pra gente, Viviane. Oi, boa noite. Meu nome é Viviane e eu gostaria de mandar uma pergunta para a doutora Fernanda. Doutora, o que fazer em relação à culpa materna? Quando a mãe sente excesso de culpa, culpa se o bebê não se alimenta direito, culpa se o bebê chora muito, culpa se o bebê não dorme bem, isso é normal? Tem alguma dica? E aí, Fernanda? Pega essa. É uma ótima pergunta essa, porque assim… Tem uma frase muito clássica que diz que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa junto. E isso é uma coisa muito social, na verdade, né? É cultural que a gente sinta tanta culpa. E, na realidade, a dica é começar a olhar, se olhar de uma forma um pouco mais acolhedora, sabe? Entendendo que você tá fazendo o melhor que você pode. Porque, assim… existe uma expectativa muito grande. Nós colocamos muita expectativa em como vai ser esse maternar. Isso também é um dos lutos que a gente passa, né? O bebê real, o bebê idealizado. Então, a gente imagina 1 milhão de coisas pra esse bebê que tá chegando ao mundo. E aí, quando o bebê chega de fato, você olha e fala, eita, peraí, sabe? Você tem que dar uma recalculada na rota. Porque às vezes você acha que você vai dormir a noite inteira e o bebê não é um bebê que acorda de hora em hora. Você acha que amamentar vai ser de boa e não é. Enfim, cada um passa por suas questões. E a culpa vem muito de você começar a se ver, assim, de uma forma… tentar calar um pouco essas vozes externas, porque sempre vai ter alguém pra dar um pitaco, falar alguma coisa, perguntar coisas super desagradáveis. E também você ir vivendo e entendendo muito. Eu tô fazendo o melhor que eu posso, E entendendo que cada momento é um momento. Bebês, por exemplo, meu filho tem 4 anos já. Eu acho que hoje em dia eu sou uma mãe muito mais consciente das coisas do que eu era quando ele era recém-nascido, porque eu ainda tava aprendendo muito. E a gente são fases também, né? Que, vamos falar a verdade, né? É muito difícil você cuidar de um bebezinho recém-nascido, porque primeiro que você não tem experiência, segundo que ele é muito delicado, terceiro que você sabe que se você espirrar e olhar pro lado, pode acontecer uma coisa com ele. Então é difícil mesmo. Mas… com 4 anos ele já aprendeu a responder e pedir McDonald's, não é? Já, é verdade. Pede brinquedo ainda por cima. Mas é muito sobre você ir aprendendo e mesmo se desvencilhando dessa cobrança. Assim, não é que você vai deixar, eu sempre brinco com as minhas pacientes também. Quando elas trazem esse assunto, assim, eu sempre falo: olha, não é também, tipo, você tá deixando a criança passar fome, você tá deixando a criança suja. Não é sobre negligência. Mas é sobre você não
tentar, na medida do possível, não se cobrar tanto. Um bebê em introdução alimentar, por exemplo, ela perguntou do bebê comendo, né? Existe uma expectativa gigante quando o bebê entra em introdução alimentar, porque a gente acha que no primeiro dia ele vai pegar a comida e ele vai mandar um prato inteiro pra dentro, vai ser ótimo. Vai ser aquele prato de pedreiro, né? E na verdade não é assim. Engraçado, nessa questão da introdução alimentar, o meu irmão, desde bebê, minha mãe, ela fazia, tipo, papinha com carne, coisa do tipo, e ele sempre, tipo, tirava pro lado. Até a gente entender que aquilo era, tipo, uma restrição alimentar dele, que ele não gostava de comer proteína, tipo, de carnes e tudo mais. E hoje, com 10 anos, desde que a gente descobriu, foi com uns 2, 3 anos, demorou tempo pra caramba, assim, pra parar pra pensar, né? Até hoje ele não come carne. E ele sempre fala que, tipo, eu sou vegetariano, eu não gosto de carne, não como carne. E é uma coisa que ninguém ensinou pra ele, veio dessa fase. Tipo assim, minha mãe no começo ficava tipo assim, o que eu vou dar pra essa criança que precisa ter uma base nutricional, ter uma proteína, sabe? E aí foi mas eu conheço difícil. outros jovens também que são vegetarianos de nascença, vamos dizer, né? Ou são ovo-lacto, porque, tipo, tem uma parada dessa que eles só não comem carne, eventualmente, de carne vermelha, vamos dizer. Às vezes come até peixe, sei lá, dependendo, né? Às vezes, talvez, não sei se é por intolerância ou por gosto mesmo. Mas realmente, quando você fala assim da questão da cultura da família, até entrando nessa parada de veganismo, vocês viram que teve que sair uma lei proibindo você introduzir o veganismo, não sei o que, antes de uma tal idade, nos Estados Unidos e em outros lugares. Não. Por conta de situações como essa. Que a família, a cultura de repente, aplicar uma determinada forma de se alimentar que de repente, uma criança não é o suficiente. E aí você imagina como é que é se de repente, depois de um tempo, tem uma deficiência e tal, tipo, né? Nutricional, né? Eu sei que os veganos vão me cancelar depois de uma dessa, né? Não tô falando mal do veganismo. Olha só, já tá em chegando si, mensagem aqui. né? Aliás, eu nem falei, ó, pra quem quiser mandar mensagem é no 991271027, tá? Então 991271027, manda uma nota de áudio de aí 30 segundos, 40 segundos no máximo. Isso, fazendo uma pergunta que a doutora Fernanda responde. Vamos dar uma pausa e aí já a gente volta com a nossa conversa. Isso aí. Aqui do Meneskin, a gente tá voltando agora pro nosso papo de terapia de segunda, né não? E hoje, recebendo aqui conosco Fernanda Flores, psicóloga especialista em mulheres que estão no processo da gravidez, né? Inclusive no pós-gravidez. A gente falou no bloco passado daquela questão, né? A gente já foi direto pro depressão pós-parto, mas a gente sabe que existe um monte de situações aí intermediárias, relacionamento. Existem mulheres, por exemplo, que começam a se sentir, né? A gente falou, menos desejada. E aí, quando isso acontece, como é que a gente faz? O que essa mulher que de repente tá precisando resgatar a sua autoestima pode fazer? Uma coisa que é bem curiosa, que eu normalmente coloco, assim, especialmente quando elas estão falando ali, tipo, no pós-parto, que elas estão se reinventando de certo modo, mas também na gestação, é tentar trazer de volta as coisas que essa mulher gosta de fazer, que essa pessoa curte, assim. Porque tem uma questão muito forte de certo modo, dessa pessoa ir se apagando, porque ela passa a existir enquanto corpo grávido e deixa de existir enquanto indivíduo, sabe? Então, aí eu lembro de uma coisa, por exemplo, quando eu fiquei grávida, eu tinha uma chefe, eu trabalhava com outra coisa, e ela falava assim pra mim. Ela já tinha sido mãe, né? E ela falava, olha, aproveita agora que você é o centro do mundo, porque depois que ele nascer, todo mundo vai fingir que você não existe, você esquece de você. Já começava a preparar a mulher pra entrar em depressão já, então. Não é? Tipo, porque isso ajuda em nada, né? Nada. Mas é muito assim, então eu trabalho muito com elas, assim, de olhar pra elas, sabe? De trazer isso. Isso é uma coisa que também pode gerar muita culpa, tá? Puxando o gancho que a gente tinha falado antes. Porque imaginar, tem aquela coisa muito do tipo, mas eu vou olhar pra mim, mas não posso. Cara, mas olha, esse é um negócio que é impressionante, eu fico pensando, sabe? Que é um negócio que é uma coisa cultural. De achar que ser mãe é uma coisa de se doar até o limite. Se ela não der até o último fiapo da alma dela, ela não é uma boa mãe. E esquece muitas vezes que se essa mulher não se cuida, o marido deixa de desejar. E aí, como é que fica a relação amorosa dela, por exemplo? Não é verdade? E não só isso, né? Tipo, acho que das questões, essa também existe ali, mas não só, mas
dela realmente existir enquanto ser humano fora daquilo, porque é aquela coisa, né? Passa a existir a mãe antes da mulher, antes da pessoa, né? E na real não é isso, é muito sobre recuperar e dizer, olha, você continua existindo, tá? Tipo, eu sei que você se tornou mãe ali, mas… Ela transcende, porque antes ela era uma gestante, né? Aí ela transcendeu, se tornou mãe. Só que isso ela só vai perceber, geralmente, depois de um tempo, né? Demora pra cair essa ficha. Porque, por exemplo, quando tá na barriga, tá tudo sob controle. Cadê seu filho? Eu tô dormindo aqui, ele tá na barriga. Tá de boaça. Tá se mexendo, tá me provocando aí, de repente, um enjoozinho. Mas quando tá fora, cadê o caboclo? Cadê? Onde ele tá? É engraçado, porque, por exemplo, hoje eu chego nos lugares, né? Eu sou mãe solo do meu filho. E aí eu chego nos lugares e a primeira coisa que qualquer pessoa me pergunta é: cadê ele? Eu falando. Aí eu falo, oi, tudo bem? Né? Não, porque eles querem que você leve o seu filho na balada? Não tem como ele ir pra balada. Não, Mas ela tem, quer dizer mas que geralmente o primeiro assunto… Não só, assim, né? Nunca rolou na balada perguntarem cadê seu filho. Ainda bem. Mas assim, já aconteceu, sei lá, às vezes vou tomar um café com uma amiga, assim, aí tipo, mas cadê ele? Aí tipo, oi, tudo bem? Paz, obrigada. Tinha que ter trazido, né? Mas esse é o lance que eu quero dizer, sabe? Do tipo assim, é o tempo que a pessoa precisa ter até pra encontrar a sanidade mental que ela precisa, né? Sim, com certeza. E de ter essa coisa da existência, né? Tipo, de realmente resgatar coisas que são importantes. E aí entra uma coisa que é muito importante, que eu sei que é um assunto bem delicado de se falar, bem sensível, que é a rede de apoio. Sabe? Sim. A gente tem uma questão, né? Acho que você deve ter estudado em psicologia social, isso ter visto, que antes a gente tinha aquela ideia muito de que é uma vila, que é preciso uma vila, né? E hoje em dia a gente individualiza muito as coisas. Então fica uma coisa tipo, você é mãe, se vire, que dê conta de tudo, e é isso. O problema é teu, sabe? E não é assim que as coisas são, sabe? É muito… Mas tem um lance também que, por exemplo, é um movimento que acontece muito com algumas mulheres que decidem pela maternidade tardia. Sim. Então, é um fenômeno que hoje a medicina está possibilitando mulheres de 40 ou até mesmo 50 anos engravidarem, certo? Gravidez saudável, com risco moderado. O fato é que estas mulheres, quando elas chegam a tomar essa decisão, elas abrem mão de absolutamente tudo para se dedicar à maternidade. Sim. Mas é uma questão cultural, né? Ou até mesmo ela se preparou para isso e tudo mais. Porque a grande verdade, eu acho que é isso que você está querendo dizer, é que é muito difícil para a mulher criar o filho, especialmente sozinha, não é? Sim, com certeza. É muito difícil. Eu sou pai de gêmeos, né? Eu tenho um menino e uma menina que são gêmeos. Tenho 3 filhos, na verdade, né? Mas eu nunca tive um filho, comecei com 2, já de cara, né? Um casalzinho. E tem, cara, casalzinho, já tão grande, né? Quando nasceram, um casalzinho. Mas, cara, de cara eu percebi que já era uma loucura. Porque pra eu conseguir ajudar a minha esposa na época, né? A cuidar das crianças, imagina, eu não conseguia fazer mais absolutamente nada. Sim. Então, não só pelo fato de serem 2 crianças, eu acho que se fosse uma já teria sido difícil o bastante. Então essa rede de apoio, eu acho que é mais do que necessária, é fundamental. Às vezes, com sorte, algumas famílias, algumas mulheres encontram isso, às vezes no marido, ou quando não tem o marido, às vezes no pai, na mãe, né, que seriam os avós. Falando nessa parte da rede de apoio, a gente recebeu um áudio aqui. Vou colocar pra gente escutar. Vamos lá. Pra trazer aqui pra nossa conversa. Bem, meu nome… Olá, doutora, boa noite, tudo bem? Meu nome é Pedro e eu quero saber o que nós homens podemos fazer para ajudar, para fazer parte desse momento de uma maneira que não fique tão pesado para as mulheres. Obrigado, viu? A rede de apoio. Na verdade, assim, né? A gente tem uma briga muito grande, assim, de lembrar que pai é parte. Rede de apoio é mais do que isso. Mas eu acredito que, assim, uma função muito importante é muito trabalhar para diminuir a carga mental. Porque, não sei se vocês já viram aqueles vídeos que popularizam normalmente a época de Dia das Mães. Que é tipo assim, vamos, como se fosse contratar pra uma função. Aí chamam lá pra uma entrevista a pessoa e falam, então, seguinte, isso aqui que você vai fazer. Aí coloca um monte de função, sabe? Tipo de resolução de conflito, organização de não sei o que lá, gestão de… E tipo, um monte. E aí eles falam assim, não tem férias.
Daí o povo já começa a ficar meio tipo, o quê? Não tem férias? E você também não tem dia livre, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí o povo já começa, tipo, mas que história é essa? Aí vem aquela coisa, entram as mães, né, e tal. Então, essa é a profissão mãe. Exatamente. E aí, o que é muito importante é desse parceiro realmente ser parceiro, sabe? De ser a pessoa que vai entender que existe um tempo pras coisas. De não acelerar ali, de ficar pilhando a mulher, sabe? Tipo, mas eu. Sim, você também existe, mas espera, calma. Sabe? Tipo, realmente dividir a carga. Não aquela coisa muito do tipo, mas você devia ter me falado que eu podia ter feito. Porque o falar, o delegar também é uma função. E às vezes a pessoa tá tão exausta que ela tá assim, tipo, deixa que eu faço, sabe? Então, eu acredito que um dos pontos mais centrais nisso é trabalhar muito essa divisão de carga mental e de carga de trabalho mesmo, sabe? Então, você sabe que tem, assim, até alguns esforços em sensibilizar isso. Por exemplo, eu trabalhei em um plano de saúde aqui do Mato Grosso do Sul, que eu não vou dizer o nome, começa com K e termina com SEMES, que tem lá um programa que eles chamam de casal grávido, que é bem interessante, que eles têm uma prótese que o marido usa, que ele tem o tamanho e o peso médio, né, de uma barriga de uma mulher gestante, entendeu? E é bem interessante, porque os homens passam por essa experiência e eles falam, cara, é difícil fazer as coisas mais básicas, como por exemplo, amarrar o sapato. Mas sei que foi mãe há 4 anos atrás, né? Você sabe muito bem que algumas coisas ficam bem complicadas, né? Bom, os caras que tomaram cerveja a ponto de desenvolver uma barriga, né, considerável, aquelas barrigas de respeito, também sabem do que nós estamos falando. Mas é algo que é complicado, não é? Sim, é demais. E assim, eu acho que é muito sobre você conseguir trazer e mostrar, sabe? Porque por muito tempo realmente foi uma coisa colocada para as mulheres. Tipo assim, você é mãe, você que se vira, eu vou ali, sabe? A gente teve uma mudança muito grande socialmente também na configuração familiar. Então também a gente tá falando aqui de mulheres especificamente, mas não são só mulheres que gestam, né? Temos pessoas que gestam, homens trans também podem gestar. E aí muda muito a configuração familiar e tudo mais. Verdade. Porque daí são coisas diferentes, né? No caso, a gente tá falando aqui de mulheres especificamente, sem esquecer da existência também de outras pessoas que gestam. Mas antigamente a gente tinha uma possibilidade muito maior de ter aquela mulher que a função dela era ficar em casa, né? Tipo, ela trabalhava em casa, então a função dela era cuidar dos filhos, cuidar da casa e da família. E hoje em dia isso é muito… acontece, mas já não é mais tão a regra. Então a gente tem casais ali que, tipo, os dois trabalham fora. Então também tem a questão toda de jornadas duplas, triplas. Na realidade, assim, hoje existem casais que eles são até diferentes. A mulher trabalha e o homem fica em casa e cuida dos filhos, por exemplo. Isso eu acho que é uma coisa que difere, né? Como a gente falou, são questões sociais. E aí cada um sabe como se organizar dessa forma, mediante o que a gente entende que é certo ou errado. A questão que eu acho que é maior, porque na minha opinião, por exemplo, afeta muito mais a mulher, né? A questão de autoestima e etc. Além a questão de, pela falta da rede de apoio, ela deixar de poder ter cuidados básicos. Ir no cabeleireiro, poder fazer… Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos e ela se separou, tal, tem 2 filhos. E, poxa, ela gosta de praticar esporte, ela gosta de fazer tudo certinho, mas ela não consegue. Porque ela praticamente cria os filhos sozinha. Então ela tem ajuda da mãe, ajuda de não sei quem, babá. Só que ela tem os horários certinho pra tudo. Quando dá alguma sorte, tipo assim, aconteceu alguma coisa na agenda, ela corre, troca de roupa e vai pra academia. Você acredita? Sim, acredito. Porque é o que dá pra fazer no momento, tem né? Pra ela se cuidar. É o que dá pra fazer no momento. Então esse tipo de sacrifício que algumas mulheres fazem, e tudo bem, tem algumas mulheres que não ligam muito pra isso, mas as que ligam, elas começam a falar, poxa, eu queria me cuidar, eu queria isso, eu queria aquilo, não consigo, não tenho tempo pra mim. E ela entra num tipo de uma espiral, né? E acaba puxando ela cada vez mais pra esse buraco negro, né? E aí, nesse caso, muitas desenvolvem depressão. Sim. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E é muito comum você ouvir das mulheres assim, aí já foi um tempo assim, mas pós-maternidade, que elas olham pra você assim, em atendimento, elas falam, tipo, elas não sabem mais quem elas são, sabe? Tipo, elas não sabem
E é muito engraçado. Eu vou fazer a meia-culpa aqui. É muito normal alguém perguntar pra mim e a primeira coisa que eu respondo, tipo, fala sobre você. A primeira coisa que eu respondo, eu sou mãe. Ponto. Entendeu? Mas e quem é a Fernanda? Né? E é muito esse desafio de entender, tá, mas eu… Mas é uma resposta complicada, porque tipo, isso te posiciona em um dos pilares. Mas se você respondesse, por exemplo, eu sou corintiana, vai te posiciona no outro pilar diferente, talvez. E tudo isso é verdade, né? Ou não, não sei do que Não, eu não sou corintiana. Você não é corintiana, que time que você torce? Não tenho time, não. Então tá. Então tá explicado. E você, Fana Blink, qual é o seu time? Pra que time você torce? Como tá sendo a maternidade? Fala aí pra gente, que já já a gente volta com muito mais da nossa conversa. Break 360 no FM e em todas as telas. Na Blink. A Fernanda, a doutora Fernanda, eles que estão tratando assuntos aqui sobre maternidade, né? Isso no ar, né? Porque fora do ar eu tô te hipnotizando, né, Bruna? Que você não percebeu, eu acho que eu percebi que eu tava meio estranha, assim. Você tá percebendo a sua língua meio grossa? Cara, eu tô sentindo dormente. Então, é normal. Tá. Mas você tá sentindo… Vai passar? A partir do momento que você começar a sentir um leve pinicar na sua orelha, vai passar. Caraca, irmão. Ei, tô ficando com medo. Já começou a sentir o pinicar na orelha. Eu tô… Ei, tá coçando. Olha aí, ó. Então pronto, já significa que vai passar. E a Fernanda, que tá aqui, a Fernanda Flores, psicóloga, tal, que não percebeu, ela também já foi hipnotizada. Você percebeu? Não dá bobeira, Fernanda. Você percebeu? Eu acho que foi muito sutil, né? Não foi. É que, né? É que você tá só te distraía, que nem mágica. Você entendeu? Você chama a atenção da pessoa pra um negócio, quando ela piscou o olho, pau, já foi. E aí vem o bem dormido, o bem dormido. Você lembra do bem dormido? Você chegou a conhecer isso ou não? Putz, vocês nunca ouviram falar? Eu já. Você já? Na internet. Eu não. É Pablo Fuentes. Hoje, esse cara, pra você ter uma ideia, ele comanda uma operação de hipnose no Hospital das Clínicas, trabalhando com amputados. Mas durante um bom tempo o pessoal zoava muito por causa desse negócio que ele falava bem dormido e punha a pessoa em transe na TV. Então todo mundo achava que o segredo era falar bem dormido, entendeu? O cara vai hipnotizar, vai, como é que é? Bem dormido, a pessoa. Só que ele não contava, nem os programas de TV, é que as pessoas já tinham sido hipnotizadas antes, ele já tinha dado sugestão antes. Lá no palco ele só dava o comando na hora pra pessoa voltar ao transe. Que aí é rapidão, entendeu? Por isso que as pessoas têm aquela falsa impressão que hipnose é aquela maluquice, que você come cebola, que não sei o quê, você não sei lá, você esquece se o nome é Jesus ou se é Genésio, quando você vê que você tá rezando pra Genésio, entendeu? Não tem nada disso. Bom, mas voltando agora, falar de mulheres que estão agora, não vamos falar das grávidas, não, vamos mudar de assunto. Vamos falar daquelas que estão na dúvida. Engravidar ou não engravidar? Eis a questão, né? Acho que a Bruna tá nessa, né, Bruna? Eu não sei. Depois que eu adotei meu gato, tô… Não, uma sossegada. Eu falei, tá tudo bem, tem um filho pet agora. Mas você tem um candidato pra ser pai já ou não? Tem. E ele que tá afim de ser pai ou ainda não? A gente sempre fala assim, não, daqui a 10 anos. Aí depois, no outro dia, a gente fala assim, putz, mas daqui a 10 anos, não, tá, daqui, 5, depois a gente vê. Aí a gente fica nessa. Fica negociando, né? Mas sempre empurrando um pouquinho pra frente. Exatamente. E aí, Fernando, é um fenômeno que tá acontecendo hoje nos casais, de uma forma geral? Com certeza, de adiarem muito essa maternidade, que nem você trouxe antes, né? A gente tem uma medicina aí que favorece também isso, porque tem novas tecnologias, outras possibilidades. E também existem, acho que hoje, outras prioridades que são colocadas antes, né? Então pensa-se muito em estabilidade financeira, em estabilizar uma carreira, em viajar, em ir atrás de outras coisas. E aí depois de um tempo, aí começa-se a pensar na ideia do então agora eu acho que rola. Mas é engraçado, porque na verdade não tem nenhum momento certo. Então, né? Eu penso nisso também. Não tem Mas hora eu vou falar um negócio. Só pra jogar vamos jogar uma lenha nessa fogueira, tá? Mas assim, tem um Porta dos Fundos, um episódio, que aí tem o casal, eles estão comemorando, celebrando, tal, não sei o quê, porque aparentemente a esposa do cara tá grávida. Não sei se vocês viram esse episódio. Não vi. Aí eles estão lá, uma festinha na casa dele. Aí nisso chega um vizinho, se aproxima do pai, né?
Aí ele chega tal, e aí, vizinho, parabéns, não sei o quê. Aí ele chega perto do cara, cara, isso é uma loucura, você não tem noção do que você tá fazendo. E não sei o quê. O cara, o quê? Disfarça. Não, muito bom, né? Ser pai é uma coisa muito boa, né? Muito bom ser pai, que maravilha. Rapaz, você não tem noção, sua vida vai acabar. Você não sei o que lá e tal. As pessoas não querem que você saiba, o governo tá querendo te esconder. E não sei o que lá. Que governo que você tá falando? Aí nisso, pisca a luz. Quando acende a luz, é outro cara vestindo a mesma roupa desse vizinho. Aí o cara, ué, cadê o João? Cadê o João, meu vizinho? Sou eu sou seu vizinho, João. Não, cara, não é você não. Cadê o João, meu vizinho? Sou eu, cara. Não sou não. Cala a boca e concorda, fala que eu sou o João, senão você vai ver o que vai acontecer com você. Aí aparece a seguinte, o pessoal falando, negócio de gravidez muito bom, né? Parabéns, que coisa boa, você tá grávida, sabe, tipo... Porque Sim. diz que é uma campanha do governo pra não deixar as pessoas saberem que ser pai, ser mãe é um negócio que acaba com a vida do ser humano, entendeu? Eu vou falar por mim. Eu vou falar porque eu tenho filhos adolescentes, né? Cara, você não tem paz. Eles saem pra rolê, vão pra balada de madrugada. Eu fico assim pensando, e aí, será que eu vou lá, busco, não vou? Sabe, tipo, às vezes é o pai da amiga da minha filha que busca. Sabe, esse tipo de coisa? Às vezes volta de Uber, você já fica, caraca, né? Acho que eu vou chamar aquele meu amigo que é Uber pra buscar, mas o cara tá no outro rolê. Não tô trabalhando hoje, você já desespera de novo. Cara, não é um negócio assim? Fala aí, você já tá pensando nesse tipo de coisa ou ainda não? Eu penso como vai ser quando ele chegar na adolescência, sim. Não vou mentir, não. Penso bastante, penso como que vai ser. Mas eu tô tentando, assim, na medida do possível, viver o momento que é ele ainda pequeno, sabe? Enquanto ele ainda tá aqui, né? Verdade, né? Eu já te levantei uma ansiedade. Você veio aqui pra terapia, saiu com problema, você viu só? Aí você pensa, meu Deus, vai fazer 16 anos um dia, e aí, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu me senti agora, né? Sabe aqueles borracheiros que jogam prego na rua? Eu fiz isso agora, você percebeu, né? Eu já joguei. Quando você quiser ir no consultório, eu já lancei o problema dos 16 anos. Mas brincadeiras à parte, né? Lógico, acho que todo mundo se prepara pra isso. E eu acredito que hoje, em função da gente ter ciência disso, não é mais uma coisa assim, você é pai, você é mãe, meu Deus, que eu não sabia que ia ser assim. Todo mundo já sabe que tem um comprometimento financeiro, tem um comprometimento de agenda social, tem um comprometimento profissional. Você pode esquecer coisas do tipo morar fora, conhecer, ter uma experiência em outro país, porque você vai ter que ralar para sustentar seu filho, não é? E isso muda demais a vida de uma pessoa, ou de um casal. Sim, e aí você passa a pensar as coisas muito nesse viés, assim, sabe? Tipo, porque antes você tá... Entendeu? Você tá vivendo na base do miojo todo dia, não tá tudo bem. E aí, sei lá, tipo, tá mal de saúde? Tá mal de saúde, mas você tá prejudicando, pai. Né? Não, a saúde de uma... Exato. Aí você tem outra pessoa ali que depende de você 100%. Especialmente assim, por exemplo, pensa ali naquelas fases de bebê que não anda, por exemplo. Que não tipo anda, assim, não fala, não chora. Se você deixar ele deitado, ele vai ficar deitado. Então, você uma dependência extrema. E também de precisar de outras coisas. Então, tipo assim, de você, sei lá, precisar ter ali uma alimentação razoavelmente boa pra ele. O ideal é boa, né? Tipo... Cara, mas assim, eu vou dar exemplos. Às vezes, a mãe não consegue produzir leite. Às vezes... ela não consegue produzir leite e o leite em pó, né? O leite artificial, né? O ninho lá, o leite em pó. Ele, às vezes, a criança rejeita, sabe? É complicado. Nossa, e assim, o ser humano é muito... A gente fala, né? Porque assim, é outra coisa que passa pela cabeça das pessoas quando você fala de gravidez, né? Você mãe, você pai. A primeira coisa, você fala, cara, a vida humana é muito frágil. As pessoas não fazem ideia o quanto é frágil, né? Outro dia eu tava vendo uma pessoa falando assim de acidente de trânsito e tal. Você fala, se você estiver andando na rua a pé e você trombar num poste, dói, não dói? Você tá o que? A 4 km por hora. Você imagina agora de moto, de carro, até mesmo de bicicleta. Entendeu? Essas bicicletas elétricas que tem por aí. Você imagina. E as pessoas não pensam nisso. E se arriscam por nada, por ganhar 2 segundos no trânsito. E agora... quando você é mãe, quando você é pai, tudo isso é na sua cabeça. Você fala, vou pôr um ser humano no mundo pra correr risco o tempo inteiro. Percebe? Tipo, e pode se envolver com droga. Aliás, pode nascer com alguma deficiência.
né? Pode ser especial de alguma forma, né? Pode desenvolver alguma coisa durante a vida. Ou seja, essas coisas assustam, né, os possíveis candidatos a pais ou mães. Você não acha? E eu acredito que um dos pontos mais importantes é assim, primeiro a gente falar de não romantizar a maternidade, sabe? Porque às vezes a gente compra uma... Eu até uso aquelas pra gente paga no Pix umas coisas assim, sabe? Tipo... E aí você vai ver e não é nada daquilo. Porque daí, às vezes, você tá vendo uma realidade que é muito diferente da sua, sabe? Sim, sim. Seja por conta de rede de apoio, seja por possibilidade de acesso, sabe? Tipo, às vezes você tá ali, você tem, sei lá, uma condição de vida um pouco então, mais difícil e tudo mais. E aí você tá se comparando com a blogueira que, tipo, ganha milhões numa cidade. E aí você se sente uma fração. Aí você fala, gente, mas você sabe, tipo, eu devo ser uma mãe horrível, porque, sei lá, tá faltando aquele Pois brinquedo. é, né? Aí a blogueira foi lá, falou que, mas ó, você tem que dar pro seu filho, pra ele ter uma vida saudável, vitamina C42, 37, que você só encontra comprando importada, não sei da onde. Ou seja, aí te obriga a gastar um dinheiro que você não tem pra fazer um negócio que você se sente mal como mãe. E aí volta na questão da culpa, né? Que a gente tinha falado antes. De talvez ter essa comparação e você olhar ali e falar, gente, mas e agora? Eu não vou poder fazer isso. Então eu colocaria muito assim. É difícil a gente falar de maternidade sem romantizar. Bom, eu estou sendo mãe há pouco tempo, porém, né, acho que a vida pós-maternidade parece que é a nossa vida toda. Porque daí você olha e fala, gente, existia uma vida em que eu não era mãe dessa criança, o que sabe, tipo... Ou seja, é como se a sua vida tivesse entrado num buraco negro, entrasse em outra galáxia e de repente você se transformasse em mãe. Sim. Antes era filha, agora você é mãe. Você passou por uma caixa mágica e pumba. Chegou do outro lado, você já tá com uma cara de mais velha. Olheira. Né? Olheira. Não, e com problemas, cabelos, você começa a achar cabelo branco que você não tinha, né? Mas você sabe, isso acontece com o pai também, viu? Não é só com mãe, não. Pai, eu vou falar um negócio, você começa a ficar todo cheio das coisas, né? Preocupado, né? O que você tá fazendo, zelando pela segurança, né? Aí você não tem um minuto de paz, de tranquilidade, porque são proteções diferentes, né? Sim. São formas de proteger diferentes. Você quer ser parceiro, aí você vê seu filho passando por alguma dificuldade, você quer resolver pra ele. O que na realidade talvez seja o que desencadeou o que a gente tá chamando hoje de geração X, né? Geração Z. Que os caras já estão xingando a gente, né? Esses caras de 18, 19 anos de idade, né? Eles não aguentam mais a gente falar mal deles, que eles não gostam de trabalhar, que eles não gostam disso, daquilo. Mas foi a gente que criou, não foi? Protegendo, falando, não, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o presidente do Brasil, se você quiser. Mas eu quero ser super-homem, você pode ser também. Mas eu quero ser a Mulher Maravilha, você também pode. Percebe? E eu acho que mãe, eu vou falar assim, baseado na minha mãe, que já é uma senhora de 82 anos. Uma das coisas que a mãe tem que fazer, lógico, além de dar amor, é dar disciplina. Vocês não acham? E muito de limite também. Eu tava estudando algumas coisas sobre educação positiva, né? E é muito interessante, porque tem-se uma ideia de que quando a gente fala disso, é meio, sabe, aquela coisa... faz o que você quiser, e sabe? Tipo, e não é bem assim. Tudo que te faz feliz, né? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu sinto que hoje em dia, nas redes sociais, por a gente ter acesso a muitas coisas mais fáceis, vou usar de exemplo a rede social que eu mais uso, o Instagram. Tem muitos reels que trazem coisas, tipo assim, educação positiva. Eu aplicando a educação positiva em casa. E aí tem pessoas que têm propriedade pra falar sobre isso e trazem conteúdos relevantes. E tem as pessoas que vão pro lado do meme, mas que eu sinto que acaba dando uma distorcida no assunto. E aí traz uma visão errada que talvez não deveria ter. E aí eu acho que hoje em dia, tipo, a facilidade do acesso à informação é importante. Mas eu acho que às vezes a gente perde um pouco a noção de qual o limite, sabe? Tipo assim, até onde é bom e até onde é ruim. Porque eu sinto que a educação positiva, tem gente que eu vejo conteúdos que eu acho muito legal. E tem outros que eu vejo e falo assim, acho que estão usando isso aqui um pouco errado. Como que vocês veem isso? Excelente sua pergunta. Porque, por exemplo, eu sou amigo pessoal do Claudemir Oliveira. Não sei se vocês conhecem. Claudemir Oliveira, ele foi durante muitos anos executivo da Disney. Ele trabalhava na área de gestão de pessoas, né? Treinamento de pessoas e tal.
E hoje ele tem livre docência em psicologia positiva pela Universidade de Harvard. O cara tem uns 5 livros escritos a respeito e tal, e enfim, a gente conversa muito. Ele vem pro Brasil constantemente fazer palestra, inclusive. Bom, o que eu vou falar pra você é o seguinte: psicologia positiva é a ferramenta do momento. Por quê? Porque ela é baseada em toda a nossa evolução. Ela funciona não só com pessoas, até com animais, para falar bem a verdade. Aqueles que a gente chama de reforço positivo. Só que no caso dos seres humanos, é o reforço do dia a dia. É o erro que eu falo que muitos pais cometem, por exemplo, quando eles vão disciplinar os filhos com relação a notas escolares, né? Então o Claudemir mesmo foi um cara que me ensinou o seguinte: falou, olha, por exemplo, quando o seu filho vem com uma nota baixa, mas outras notas altas, ao invés de fazer o convencional, qual que é o convencional? Você chega lá pro seu filho e fala: ô filho, o que é isso, pô? Você tirou 6 de português? O que é isso? Você não sabe falar português? Ficou bobo agora? Só que, ao invés de fazer isso, você começa diferente. Você fala: olha, filho, que coisa maravilhosa, você tirou um 10 de matemática. Que incrível. Como que você fez pra tirar um 10 de matemática? Eu nunca tirei um 10 de matemática. Como que você tem essa facilidade? Aí você elogia outra nota e outra. No final, você chega pra aquela lá que nota baixa e fala: bom, vi aqui que de português você tirou 6, né? Só que você tem que dar uma melhorada também, né, filho? Porque não dá, né? Pô, mantém a média aí. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Primeiro, você tá usando a gíria do momento, empoderando o seu filho, mostrando pra ele que ele consegue. E segundo, que pra você o importante é o quê? O resultado positivo. E não ficar caçando problema e acusando e tal. E segunda coisa, que é o que a gente fala, né? Vou falando de hipnose, né? Hipnose se baseia, por exemplo, em repetição junto com emoção. Então, se você fica repetindo a mesma coisa pra pessoa, vamos supor pro seu filho, você fica repetindo sempre a mesma coisa, ele vai acreditar. Se é algo positivo, ótimo, né? Você consegue, você pode. Haja visto aquela atleta americana, a Simone Biles. Ela tava, né? falando pra ela mesma, né? Exatamente, você consegue. Aquilo lá parece, olha, aquilo lá é incrível, porque tinha que mostrar mesmo uma atleta campeã olímpica para as pessoas entenderem que é real. Você manda essa mensagem direto pra sua mente, você fica repetindo até você acreditar. Você entendeu? E ela faz isso. E isso é o lance que as pessoas deveriam fazer. Mas ao invés disso, o que muitos fazem? Repetem coisas negativas. Você é burro, você é besta. Ou fazer isso com o próprio filho. Que é o grande problema, né? Você é besta, você é burro, você não consegue. Fala pras pessoas: nossa, meu filho é péssimo de matemática. Nossa, o filho ouvindo tudo aquilo. Olha só a hipnose rolando, olha o condicionamento, né? Então as pessoas não percebem, mas elas fazem isso com os próprios filhos e acabam condicionando eles, né? Convencendo eles de que eles são incapazes de fazer algumas coisas. Então é esse que eu acho que é o lance da psicologia positiva, da gente entender que é um novo formato. Soma isso, por exemplo, agora eu vou falar um negócio que talvez a Bruna vai complicar para você, mas a Fernanda vai entender. Soma isso, por exemplo, à psicologia sistêmica. Bota esse contexto dentro de um sistema em que o ser humano tá embutido. Esse sistema é familiar, é social, é profissional, né? É espiritual. Porque a gente tem, né, o ser humano, especialmente numa certa fase da vida, começa a se espiritualizar mais. Eu não tô falando de igreja, porque frequentar a igreja é social, né? Independente, porque não depende da sua religião, não depende de nada. Você pode ter qualquer tipo de religião. Agora, aquele momento você começa a pensar em, né, tipo, sei lá, posteridade, legado, né? Quando você começa a pensar, fala assim: poxa, qual marca que eu vou deixar? E como quero que as pessoas se lembrem de mim? A gente começa a, enfim, explorar o outro lado da vida, né? E deixar de fazer escolhas egoístas. E tudo isso acho que é pauta que a gente traz com a psicologia positiva. Faz sentido? Muito. Eu acho essa possibilidade, assim, de ter, eu acho que senso crítico também, né? Tipo, trazendo tudo isso embasado em alguma coisa. E querendo ou não, rede social, ela desembasa muita coisa, né? Tipo, então fica uma coisa muito... Vira meme. Quantas pessoas fizeram vídeo de meme? Tipo, eu aplicando educação positiva com meu namorado. Eu aplicando educação positiva com meu cachorro. Tipo, verdade. E aí virou bagunça. E aí se perde muito dessas possibilidades que são muito boas. Então, assim, o interessante, o ideal seria, né? Que
que a gente realmente corresse atrás de estudar e entender a fundo, sabe? Tipo, buscar fontes mais confiáveis pra realmente aplicar de uma forma que vale, que vai ter resultado, mais do que ficar aquela coisa meio, tipo, só uma repetição de uma coisa meio sem fundamento, sabe? Esse lance da internet, vamos falar bem a verdade, a gente tem que conviver com isso. Sim. Por exemplo, eu falei da hipnose, que é uma das ferramentas que eu uso. Uma das ferramentas que eu uso e falo para as pessoas que se elas conhecessem, mudaria a vida delas. Mas tem os mesmos memes, entendeu? Fizeram esses dias do palestrante que fez hipnose pra empresa. Vocês não viram esse? Acho que não. Aí ele faz a hipnose, faz o cara que foi hipnotizado virar um boxeador, sei lá o que, o cara dá um soco na cara dele, ele desmaia, e aí o cara hipnotizado não sai do transe mais, entendeu? Tudo isso é mentira, isso não acontece, entendeu? Mas os caras fazendo esse meme, essa piada, faz parecer que é possível. Então, o pessoal mandou, achando até que era sério o negócio. Olha o que aconteceu numa palestra de uma empresa lá, o hipnólogo, que aconteceu, sabe? Então, acho que é de certa forma, não é desmerecer a palavra certa, mas de tirar... É isso aí. É isso que eu quis dizer. Eu entendi tudo. Inclusive, se você parar pra olhar pelo outro lado, é a mesma coisa. Só que você vai ver por um ângulo diferente. Ou seja, nada a ver. Nada a ver. Exatamente. A Fernanda tá falando que isso só acontece no Terapia de Segunda. Quando a gente fez esse papo louco, ao vivo, na Blink, às 11h33. Olha só, 23h33. Pra quem sabe, isso é um número mais do que místico, mágico. Porque tem o 3 várias vezes. E o 3 é um número especial por algum motivo que eu não sei dizer exatamente agora. Eu também não sei, isso aí já não é mais minha alçada. Acho que a gente tá precisando tomar uma água, dar uma respirada. Então vamos nessa. E daqui a pouco voltar pra muito mais. Dá uma segurada aí, ouvinte da Blink. E manda também a sua mensagem, a sua dúvida aqui no 991271027, que a gente vai adorar saber a sua dúvida ou a sua opinião aqui no nosso papo da Terapia de Segunda. Nós estamos caminhando para o nosso último bloco do nosso Terapia de Segunda, que nós falamos aqui com a Fernanda Flores, psicóloga, especialista em atender mulheres que passam por, posso chamar assim, crises da maternidade? Posso colocar dessa forma? E que de repente, poxa, você trouxe aí uma série de vamos colocar assim, pontos de vista, coisas que eu mesmo, né, pelo fato até de eu não ter sido mãe e só pai, não consegui pensar, né? Puxa, muito bacana. E o que fez, assim? Conta pra mim agora, invertendo em você, ficando de paciente aqui. O que fez você se envolver nisso, gostar? Foi por conta de você ter passado pela maternidade ou já tinha gostado antes? Então, desde muito pequenininha, criança, eu sempre fui muito fascinada com grávida, com mães e tudo mais. E foi uma coisa que eu achava muito legal. Eu lembro que quando fui estudar sobre isso, assim, no colégio mesmo, biologia, eu achei muito legal. E aí eu nem imaginava, na verdade, na faculdade a gente não vê essa área, né, de perinatal e parentalidade. E o que mudou tudo realmente foi o meu filho, né? Porque quando que eu me vi grávida, e foi uma gravidez, assim, que me pegou de surpresa, de certo modo, apesar de eu querer muito, eu me vi num movimento de querer entender muito o que estava acontecendo. E foi uma época, assim, que daí eu fui atrás de obstetra e tudo mais. Eu queria muito parto normal. E foi um desafio também muito grande, né? Acho que dá um café, uma discussão inteira, assim, sabe? Tipo, falar sobre isso. E aí eu me vi estudando sobre isso. E eu nem imaginava, mas foi uma coisa que foi me fascinando cada vez mais. E me ver também, né, nessa situação, assim. E aí eu nunca mais parei depois dele, assim. Eu só fui estudando mais e mais, me envolvi com projetos. Até hoje eu tenho um projeto em Floripa e em Itajaí também. Que eu sou voluntária desde muito lá atrás, assim. Desculpa eu perguntar, você tem quantos anos? 28. Olha só, ela parece mais jovem, né, Bruno? Você não acha? Mas é que assim, você é psicóloga formada, mãe, tal. Eu falei, bom, eu imaginei que era mais de 25, mas... Eu sou 28. E foi uma coisa muito, assim, é meu xodó, assim. Eu amo muito essa área, eu acho muito legal falar sobre isso. É uma coisa que você tornou meio que seu propósito, então. Sim, né? Eu acredito que também viver muitas das coisas da maternidade me dá mais esse gás, assim, do tipo de fazer coisas, de mexer coisas. E eu ouvi muito das mulheres trazendo isso em contexto clínico, sabe?
é uma coisa que também me move muito, assim, de continuar estudando, de continuar olhando pra isso. Eu gosto muito. Mas eu acho que ainda área. bem que tem gente, né, assim, como você, que está preocupado com isso, porque é uma, vamos colocar assim, uma necessidade. Sim. Que muitas mulheres têm, até de ser compreendida. Poxa, eu vou falar um negócio, sabe? Outro dia eu vi uma mulher falando algo do tipo, né? Assim, pô, tem que estar feliz e contente o tempo inteiro. Não posso mandar meu filho para aquele lugar de vez em quando, entendeu? A pessoa se sente, acha que não tem que bancar a Branca de Neve a vida inteira e ficar feliz com tudo, e não é assim. Existem emoções, existe a mulher, o indivíduo por trás daquela mulher que está grávida, por trás daquela mãe, né? Que antes de tudo ela já era filha, já era princesinha do pai dela e tudo mais. É porque a gente fala muito de uma mudança de papel e de identidade também, né? E tipo, a gente talvez vai com uma identidade muito formadinha ali, que a gente já tá até meio difícil, né? Porque a gente tá em constante mudança. E aí você se vê diante de algo que te muda completamente, porque não tem como você ser a mesma pessoa, é impossível, não sei. Talvez exista alguém, aí eu não sei dizer, mas eu especulo que não dá, não tem como. E depois disso tudo, e já chegando no final, na conclusão do nosso programa de hoje, né, do Terapia de Segunda, eu quero saber se a gente mudou a opinião da Bruna ou não. Ou se vai ser daqui a 5 ou 10 anos. Acho que hoje eu diria que daqui uns 6 anos. Tá bom. Diminuiu dos 10. Dos 10 foi pra 6, mas piorou porque já tinha chegado em 5 um pouco de conversa. Acho que a gente atrapalhou um pouco. Mas tá certo. Fernando, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Fique à vontade se você quiser falar das suas redes sociais. Foi um prazer estar aqui com vocês também, foi muito legal. E assim, eu sou uma pessoa muito inativa nas redes sociais, mas eu vou deixar uma rede social, né? Vamos ver se eu melhoro isso aí, que é fer.mongeli, com 2 L's e I no final. Muito bem, Fer Mongeli. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço pra você e logo mais eu espero te ver aqui. E você, Bruna, quero despedir de você também, te dar as boas-vindas aí no Terapia de Segunda. Gostei muito de fazer o programa com você no dia de hoje. Não deu pra te trollar do jeito que eu queria, mas se prepare porque semana que vem vai ter. Mas já rolou até uma hipnose, pô. É verdade. Falou aí no meio do blog, falei, ei. Tá começando, mas vamos lá. Aí. Você vai ver no programa que vem. Então a gente se vê semana que vem, tá? A gente se vê semana que vem. Fechou? Fechou. Um abraço. Fechou. Um abraço, pessoal. Falou! Mentira, que agora ainda vou tocar uma música pra vocês, que eu tô muito de bom humor. Chegando o Maroon 5, Memory.